Bem, pessoal, vamos lá, vamos começar. Boa tarde a todos e módulo 13, equação fundamental da ondulatória, página 27. Vamos lá. Essa aula é bem tranquila, tá? Propriedade fundamental de uma onda. Bem, uma onda ela promove transmissão de energia sem a propagação da matéria. Então, quando eu pego uma corda e dou uma chacoalhada nessa corda e crio uma onda, essa onda vai se propagando. Os pontos da corda sobem e descem, vibram, mas eles não vão para a direita, tá? Então, a onda ela transmite energia, estou voltando aqui a onda, ó, mas ela não transporta, ela não propaga essa matéria. Então, a onda vai caminhando pelo meio, né, no caso a corda, mas não propaga a matéria. Natureza das ondas. Existem dois tipos. A primeira classificação é dividida em ondas mecânicas ou eletromagnéticas. As mecânicas são aquelas que requerem um meio para se propagar. Exemplo, o som, ondas numa corda ou na mola, ondas em superfícies líquidas. As ondas mecânicas, por precisar de um meio para se propagar, elas não se propagam no vácuo. Tá? A velocidade do som, por exemplo, ó, depende do meio em que está, se propaga de uma maneira. No ar, 340 aproximado, na água, aproximadamente 1500, em cristais ou então em sólidos, se propaga bem mais rápido, a 6.000 metros por segundo. E uma parte importante é, o som precisa de meio para se propagar, logo ele não se propaga no vácuo. Segundo tipo são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em alguns meios e a característica principal delas, né, elas se propagam no vácuo. A luz que vem do Sol é uma onda eletromagnética e ela vem pelo vácuo. Exemplo de onda eletromagnética, luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, raios laser, ondas de radar, Bluetooth, Wi-Fi, enfim, todas essas ondas que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, tá, que podem se propagar no vácuo. A luz, então, ela se propaga no vácuo e a luz é o ente físico mais veloz que existe, até hoje. Tá? Nada até hoje superou a velocidade da luz. E a velocidade de propagação no vácuo é a máxima e a gente assume 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300.000 quilômetros por segundo. Tá? Esse C é a velocidade da luz no vácuo. Por ser um ente físico mais importante que tem, né, porque ele é o limite da física, a gente, ao invés de usar V para a velocidade da luz no vácuo, a gente usa a letra C. Ah, mas eu quero usar V, professor, tem problema? Nenhum, zero. Só lembre que se viu algum exercício usando a letra C, ele está falando da velocidade também, da luz. Precisa decorar? Pergunta de uma colega de vocês. Sim, esse valor sim. Da velocidade do som, não. Mas da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava é um número que tem que saber. Tá? Porque tem vários vestibulares que não colocam esse valor para vocês. Mas a gente já trabalhou com esse valor na refração, né? Porque lembra do índice de refração? O índice de refração tinha essa fórmula aqui, N é C sobre V, e esse C era a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava. Agora a gente vai ter todo um estudo com ondas usando esse mesmo C, tá? 3 vezes 10 oitava. Então não se preocupe tanto em gravar aqui, vai chegar uma hora que vai entrar no teu cérebro, você vai fazer tanto exercício de onda que vai acabar fixando, tá? É um valor relativamente simples de se lembrar porque usa muito. A gente trabalha muito com 3 vezes 10 oitava, tá bom? Então, máxima velocidade até hoje na física, é o limite da física, 3 vezes 10 à oitava. Tirem um print. Ok. Aqui eu tenho, então, uma pessoa, ela está vibrando, né? Ela está causando uma perturbação no meio, que seria a corda, e essa onda está se propagando pela corda. Propagação para a direita. Se vocês analisarem bem, ela vibra para cima e para baixo de um limite, né, de um eixo, vamos dizer assim. Esse eixo de referência é chamado eixo de equilíbrio.
e daí ela vibra para cima e para baixo. E esse para cima e para baixo a gente chama de amplitude. Amplitude seria como se fosse o tamanho da onda, tanto para cima quanto para baixo, tá? Do nível de equilíbrio, quanto ela vibra para cima e para baixo. Cuidado, porque tem vestibular que perguntar, ó, ele dá essa informação aqui, ó, ele fala, isso aqui vale 5 metros, tudo isso vale 5 metros. E daí ele pergunta qual é a amplitude, ou você vai ter que usar o valor da amplitude, e daí o aluno coloca 5, porque ele vê o tamanho da onda é 5, mas não é, tá? O tamanho da onda aqui, a amplitude da onda seria 2,5, tanto para baixo quanto para cima, ok? Então, se ele deu o total ali, é só dividir por 2, que você vai ter a amplitude da onda, a altura dela, que ela vibra para cima e para baixo, tá? Ela fica vibrando assim. Outro elemento que a gente tem importante é o lambda. O lambda é conhecido como comprimento de onda. A gente vai usar muito essa letra aqui, tá? Porque a principal equação usa esse lambda, e o comprimento de onda é a distância percorrida por uma onda inteira. Então, eu vou pausar aqui. Espera aí, deixa eu ver. Aqui, ó. E vou desenhar uma onda inteira. Uma onda inteira, ela desce e ela sobe, tá? Ou, professor, mas eu posso começar de baixo? Pode, sem problema nenhum. Você pode começar do nível de equilíbrio, ó. Ela daqui desce, sobe, volta para o nível de equilíbrio, tá? Qualquer ponto que você comece, ó, se eu começar daqui, não, já comecei daqui. Se eu começar daqui, desse ponto, ó, ela sobe, desce, volta para o ponto de equilíbrio. Ela tem que fazer o desenhinho de uma onda inteira. Isso é um lambda, tá? Lambda, então, é o tamanho na horizontal de uma onda inteira, completa. Período é o tempo que essa onda leva para realizar um ciclo. Vamos supor que para a onda passar, uma onda inteira passar por esse ponto aqui, leve 10 segundos. Então, o período é 10 segundos, ou seja, o tempo para realizar uma onda, para passar uma onda por completo. Agora, a frequência, que a gente vai usar demais, essa frequência é o número de oscilações realizadas por um ponto vibrante num certo intervalo de tempo. Quanto mais rápido essa pessoa estiver vibrando essa corda, maior vai ser a frequência, né? O número de ciclos por segundo. A frequência tem essa cara aqui, ó, n sobre ΔT, onde n é o número de ciclos e ΔT é o tempo para esses ciclos. Mas, no final das contas, a gente usa muito essa versão, que é quando o ciclo é 1, significa que é uma onda. Qual é o tempo para uma onda? Aqui, ó, período, intervalo de tempo para que realize um ciclo para uma onda. Então, a gente usa muito essa versão aqui em amarelinho. Frequência é o inverso do período. A unidade da frequência ela é Hertz, que significa 1 sobre segundo, não é RPM, tá? Vira e mexe tem vestibular que coloca, eu tenho uma frequência de 10 RPM, 50 RPM, faz parte do MCU, perfeito. Isso aqui, ó, período e frequência faz parte do movimento circular uniforme, isso aí. Só que agora, no movimento circular uniforme, você tem ciclos, né? Onde a pessoa, onde o objeto fica dando voltas, dando voltas. Aqui são ciclos onde a onda sobe, desce e volta. Um ciclo, sobe, desce e volta. Mas a ideia é a mesma. As equações são as mesmas ali, da frequência é exatamente a mesma. Tá? A relação é idêntica. A diferença é que ao invés de ser circular, é um movimento. Um ciclo, outro ciclo e assim por diante, tá? Mas a frequência tem a ver com ciclos. Então, pessoal, tirem um print. Ok, vamos lá, vamos continuar. Agora a relação fundamental da ondulatória. A relação fundamental da ondulatória fala sobre a velocidade da onda. E a fórmula mais básica que a gente tem da velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS para uma onda é o lambda, que é o comprimento da onda. E o ΔT para uma onda é o período. Então, dessa formulinha, aparece essa aqui, ó, V igual a lambda sobre período. Só que essa aqui não é muito usada, a que é mais usada é o seguinte, eu troco 1 sobre período por frequência. E daí vem essa aqui, que é o famoso vem lamber ferida. V igual a lambda F.
Tá? Em onda, você usa quase que o tempo todo esse vem, lambda, ferida, V igual a lambda F. Tá? Não acabou ainda, eu vou colocar uma outra fórmula que, por mais que a gente não vá usar nesse módulo, eu quero deixar a matéria completa para vocês. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, ó, a fórmula primária, lambda sobre período, que se transforma em vem, lambda, ferida. Tá? Essa é a relação fundamental do ondulatório. Agora, vamos analisar a quantização da energia, os fótons. Dá para a gente calcular a energia de um fóton e, portanto, de uma onda eletromagnética por meio dessa expressão, E igual a H vezes F, onde o E é a energia do fóton, né, da luz, o H é a constante de Planck, que o próprio nome diz, né, é uma constante, é um valor fixo para qualquer onda eletromagnética, e vale 6,63 vezes 10 a menos 34. Esse valor aqui não precisa gravar, não. A maioria dos vestibulares passam para vocês, tá? Que não é uma fórmula tão usada assim, só de vez em quando que acontece de cair. E a frequência da onda, o F é a frequência da onda, dada em hertz, em Hz. Tá? O que é importante aqui? Os fótons que têm maior frequência têm maior energia. Visto que o H é fixo para todo mundo, toda onda que tiver uma frequência grande vai ter uma energia radiante muito alta. Tá? Com maior a frequência, maior a energia, e o cara que tiver uma frequência pequenininha vai ter uma energia pequenininha também. Tá? Por isso que os elementos que têm mais energia são raios gama e raio-x, que são os dois que têm maior frequência do espectro de onda eletromagnética, são os que têm maior frequência. Então, têm maior energia e fazem mais mal, né? Atravessam, pensem na energia como a capacidade desse fóton, dessa onda eletromagnética, de atravessar o teu corpo. Quanto maior a energia, mais fácil eles vão atravessar o corpo e mais mal podem fazer para a gente. Tá? Então, ó, o ultravioleta é uma onda eletromagnética que tem uma energia maior do que a luz visível. Tanto é que quando você vai na praia, você usa protetor, o VA, o VB. É protetor para ultravioleta. Daí depois, raio-x tem mais energia que ultravioleta. Tanto é que você não pode ficar brincando de ficar tirando raio-x do corpo inteiro. Raios gama ainda muito mais energia. Se eles têm maior frequência, realizam mais movimento, gerando mais energia. Exato, eles vibram mais. E a facilidade de vibrar mais mostra essa energia que vai conseguir penetrar no nosso corpo. Que com mais vibram, mais fácil penetrar no nosso corpo. Isso mesmo. Tá? Então é um maior movimento, sim. Tá? Perfeito. Bem, é isso, gente. Esse módulo, essa parte aqui, no final das contas, a gente nem tem exercício aqui no módulo, tá? Mas eu quis deixar redondinha a matéria aí para vocês. Então, tirem um print. E vamos lá. Primeiro exercício. Agita-se a extremidade livre de uma corda esticada na horizontal, produzindo-se nela uma sequência de ondas periódicas que se propaga com velocidade de 5 centímetros por segundo. Sendo as distâncias x igual a 30 centímetros, y igual a 50 centímetros, assinale a alternativa que fornece os valores corretos da frequência f, de vibração dos pontos da corda, do período de vibração, do comprimento de onda e da amplitude. Pessoal, vamos começar pelo último aqui, pela amplitude. E daí eu pergunto para vocês, quanto é a amplitude dessa onda? Digam aí para mim. Perfeito, Bruna. Perfeito, Giovana. Gabriel. Perfeito. Ó, ele nos deu o y, né? Mas o y, ele é toda essa altura aqui, que vale 50. E a distância vertical entre o máximo e o mínimo, na verdade, tem duas amplitudes aqui. Tá? Então, na verdade, a amplitude é metade desse y, ou y é 2 vezes a amplitude. Ou seja, 2A é 50, A vale 25. Deixa eu marcar aqui. Então, ó, já tenho
vai ser ou A ou B, ou então D. Tudo bem, gente? Ó, ele deu quanto vale o Y, que é tudo isso aqui, mas a amplitude é só metade desse carinha. Tá? Então, a amplitude é metade de 50, é 25. Ok. Pergunto, dúvida, dúvida? Tranquilo? Perfeito. Tá. Agora, vamos para o segundo elemento, que ele pediu o lambda. Eu estou indo de trás para frente, tá? Porque esses dois são muito fáceis de calcular olhando aqui para o desenho. Ele nos deu o valor do x. Ele falou, olha, x é 30 centímetros. Mas daí eu pergunto para vocês, isso daqui é uma onda completa? E aí, é uma onda completa? Perfeito, Júlia, perfeito, Giovana, Gabi, perfeito, todo mundo respondendo certo aí, já tinha até quem colocou o valor final, perfeito, não é? Uma onda completa eu preciso ou de uma partezinha aqui, né, ó, de lá de cima, desceu e subiu, chegou até o ponto onde saiu, ou se eu tivesse começado aqui, eu teria que descer de novo, tá? Então, na verdade, eu preciso de 2 vezes o que ele deu agora. Perfeito, Nicole, isso mesmo, isso aí. Então, ó, da distância do vale até a crista, eu tenho meia onda. Isso significa que esse x aqui que ele me deu é meia onda. Então, meia onda é 30 centímetros. Então, uma onda é 60 centímetros. Ok. Agora, eu vou ou frequência ou período, eu acho que eu busquei a frequência aqui primeiro. Pessoal, se eu tenho o V, que é 5 centímetros por segundo, e eu tenho o lambda, que é 60 centímetros, eu vou descobrir a frequência, eu vou usar a fórmula principal da onda, e essa fórmula tem que saber, tá? É o famoso V em lambda ferida, V igual a lambda F, tá? V igual a lambda F, eu tenho V, eu tenho lambda, descubro F. O F é V sobre lambda, né? Então, 5 sobre 60, dividir tudo por 5. Ah, não, aqui as respostas estão 5 sobre 60. Tá certo. Então, já nem preciso dividir por 5, senão ficaria 1/12. Deixa eu marcar aqui, então, o que tanto a gente tem. O segundo era um lambda de 60, então só podia ser esse daqui. O primeiro a gente acabou 5/60. Ok. Bem, vocês já viram qual é a única possibilidade, né? Perfeito, Giovana, isso mesmo. Não precisa, teoricamente, não precisaria nem calcular o outro, porque o único que tem os 3 aqui que a gente já calculou é a letra B, tá? Mas vamos calcular. Tem 2 possibilidades. Você poderia aqui calcular, colocar V igual a lambda sobre período, porque é uma outra versão, né, dessa aqui, lambda sobre período, ou você pode já ir de cara, ó, se a frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Tá? Fica um pouquinho mais rápido, visto que a gente já calculou a frequência. Então, ó, 1 sobre F, mas espera aí, F é 5/60. Então, 1 sobre F é o contrário de F, né? Exatamente quem está em cima fica embaixo, quem está embaixo fica em cima. Como você descobriu o V? Ele deu o V. Ó, ele colocou o V aqui para gente, tá? Ele tinha dado o V, senão a gente não conseguiria, tá? Senão a gente não conseguiria descobrir essa frequência, não. Não, tranquilo, imagina, imagina. Então, ó, 60 sobre 5, e isso dá 12 segundos, que confirma, né? A gente já sabia que era a letra B. Aqui eu tinha tudo, ó. Então, letra B, 5/60, 12, 60 e 25. Não entendeu o período. Ok, lá no início da matéria, eu tinha colocado o seguinte para você, ó. Frequência é o inverso do período. Se frequência é o inverso do período, então eu posso escrever que o período é o inverso da frequência, tá?
E daí, como eu tenho a frequência que é 5/60, o inverso da frequência é 60 sobre 5. Tudo bem? E 60 sobre 5 dá 12. De nada, imagina. Então, deixa eu apagar aqui. Então, primeiro exercício, letra B. Pessoal, dúvida? Vamos lá? Não? Ok. Então, vamos lá. Continuando, exercício número 2. Ondas transversais propagam-se por uma corda elástica homogênea esticada. O gráfico 1 representa uma fotografia dessa corda em determinado instante, mostrando a ordenada y dos pontos dessa corda em função da posição x. O gráfico 2 representa a ordenada y de um ponto dessa corda em função do tempo t. De acordo com as informações contidas nos gráficos, a velocidade de propagação dessas ondas na corda tem módulo igual a... Pessoal, ele quer a velocidade. Para eu saber a velocidade, eu tenho que usar ou V é lambda vezes a frequência, ou então lambda sobre o período, ok? Por enquanto são só essas duas equações que vocês têm. Nesse gráfico número 1, ele está me dando o tamanho da onda, a distância dessa onda. Mas não é tudo isso aqui não. Eu tenho que desenhar uma onda só e ver qual é o tamanho que ela tem. Tá? Então, ver quanto que ela ocupa nesse eixo aqui. E daí eu pergunto para vocês, qual é o tamanho da onda desse gráfico número 1? Perfeito, Bruna. Perfeito, Raquel. Isso mesmo. Gabi, perfeito. Isso aí. Júlia também, certinho. Isso aí. Ó, para quem eu não falei o nome, vamos lá. O tamanho de uma onda, o lambda, né? Eu preciso desenhar uma onda aqui, tá? Preciso desenhar uma onda completa. E essa onda completa, ela tem que descer, ela tem que subir e voltar para o ponto de onde ela partiu. Então, ó, saí daqui de cima do máximo, voltei para o máximo. A gente chama de crista esse ponto mais alto. Qual é a distância desse máximo até esse? De 2 até 10, isso dá 8 centímetros. Então, a distância de uma crista tem um lambda, ó, tudo isso aqui, 10 menos 2, 8 metros, desculpa, ou não centímetros, metros, tá em metros, desculpa, 8 metros. Agora, vamos analisar o gráfico de baixo. O gráfico de baixo é 8 metros, isso mesmo. O gráfico de baixo me dá o tempo. Pessoal, tempo não é frequência, tempo é período. Tá? Então, ele está me dando o período aqui. A mesma coisa eu vou fazer no gráfico de baixo. Tá? Ó, vou desenhar uma onda completa. E daí eu pergunto para vocês, qual é o período dessa onda? Quanto tempo leva para passar uma onda completa? Perfeito, Júlia. Isso mesmo. Mais alguém? Juliana, Raquel, perfeito, isso aí. Ó, vai de 0,25 a 1,25, ou seja, Nicole, perfeito. Então, o período 1t é esse trecho aqui, 1,25 até 0,25. Isso dá 1 segundo. Tá? Isso mesmo, gente. Todo mundo acertou aí. Daí alguém vai vir e falar, professor, mas eu poderia pegar de um outro ponto e começar de um outro ponto? Claro. Ó, se eu começasse daqui de baixo, tem que subir e tenho que descer. Olha essa distância aqui, ó, do 0,75 a 1,75 tem que dar o mesmo tempo, tá, gente? Tem que dar exatamente o mesmo tempo. Deu 1 segundo, tá? Opa, apaguei demais. Peraí. Tem que dar exatamente o mesmo tempo. Ah, e se eu começasse do meio? Cuidado com começar do meio. Se você começa aqui do meio, ó, por exemplo, daqui, você tem que subir, você tem que descer, desenhar a cobrinha inteira. Aqui.
Isso é uma onda. E como esse número eu não tenho, e esse aqui também não, né? Bem, eu sei que é no meio do caminho, mas não está assim tão visível ali para mim, é melhor não pegar ele, mas poderia também, tá? Dá o mesmo resultado. Então, tem o lambda e tem o período. Para achar a velocidade, V igual a lambda sobre o período. Então, V é 8 sobre 1. Olha que maravilha, esse período igual a 1 é fantástico. Ou seja, 8 metros por segundo. Isso dá letra E como resposta final. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida. Tranquilo? Exercício? Esse é um exercício relativamente recente, ó, 2018. Ok. Então, vamos continuar. Vamos para o exercício número 3. A percepção de ondas sonoras dos seres humanos é diferente para distintas espécies de animais. A figura abaixo mostra faixas de frequências em hertz percebidas por vários animais. Então, a gente tem aqui o campo auditivo humano, que vai de 20 a 20 mil hertz. Abaixo disso, nós chamamos de infrassom, porque a gente não consegue perceber abaixo de 20 hertz. Acima de 20 mil, a gente chama de ultrassom, que a gente também não consegue perceber. Já diferentes animais têm uma percepção, eles conseguem pegar melhor e decifrar melhor esse som, entender como um som. Tipo o elefante, ó, vai de 0 até mais de 160 mil hertz. A toupeira pega aqui de uma infração que a gente não percebe e vai até 100. Gato e cachorro pega de 50 e vai até 40 mil. Enfim, cada animal tem a sua percepção do som. Tá? Isso, gente, mostra, sabe, aqueles defensores de animais que falam, putz, no Réveillon não estoure fogos de artifício, meu cachorrinho morreu de ataque do coração e tudo mais. E daí tem muita gente que fala, que besteira, né? Que besteira. Minha mãe protetora. Então, ó, tem muita gente que fala que é besteira, imagina, não me incomoda, esse cachorro é fresco demais por ficar espantado e tudo mais. Sabe por que não te incomoda? Porque nós, seres humanos limitados, não ouvimos uma faixa de frequência que o cachorro ouve. E essa faixa de frequência aqui, que na hora que a gente estoura fogos de artifício e faz um barulho estridente com uma frequência alta, mas também faz com uma frequência que a gente não ouve, essa frequência aqui está afetando o seu cachorro, tá? Então, você, ser humano limitado, que pensa em soltar fogos de artifício, você só está fazendo isso porque você tem um ouvido limitado e não consegue perceber o som que você está criando. Então, não é besteira, não é besteira. Eu não sou defensor disso, eu só estou explicando para vocês o processo, tá? Os cachorros, eles ouvem mais do que a gente, eles têm uma capacidade auditiva, ó, eles conseguem pegar o dobro da frequência da gente. A gente para no 20 mil, eles conseguem até 40 mil. Tá? Então, tem uma faixa do som aqui que você não está ouvindo, mas que eles estão. E é isso que assusta eles. Tá? É isso que deixa eles enlouquecidos com a queima de fogos e que muitos deles têm ataque do coração e falece. Vai falecer. Tá? Bem, vamos lá. Então, considerando-se que a velocidade do som no ar tem módulo de 340 metros por segundo, o comprimento de onda comum em metros entre o som percebido por um elefante, por um gato e por um homem pode ser de... Então, ele quer saber quanto vale o comprimento de onda de um som percebido por todos esses, elefante, gato e homem. Então, vamos pegar aqui dessa figura e vamos marcar a faixa de frequências onde todos esses três conseguem ouvir. É entre 50 e 100, ó, o homem, o elefante e o gato, ok? Então, vamos pegar nessa faixa de frequência aqui. E, ok, então vamos lá. Essa faixa de frequência, a figura ela está mostrando para gente que elefantes, gatos e gatos ouvem em comum frequências entre 50 e
100 Hz. O elefante está aqui embaixo. Ó. Essa é a parte do elefante. A figura é péssima, exato. Essa é a parte do elefante. E o mínimo, assim, vamos calcular o máximo e o mínimo comprimentos de onda associados a essas frequências. O fato... pois é, esse daqui eu acho que é dos dois, então, do elefante e da toupeira. Tá? A fórmula é vem lamber ferida, mas eu tenho duas frequências aqui possíveis. Consegue me dizer algo que emite o som na faixa de 20 mil, só por curiosidade? Sabe aqueles exames que uma mulher grávida faz para ver o bebê, para ver característica do bebê? Ultrassom. É um som que na hora que você está ali, você não está ouvindo absolutamente nada, tá? Porque aquilo ali está emitindo numa faixa maior do que 20 mil Hz e você, zero, você não está ouvindo barulhinho nenhum, mas existe um som se propagando ali, só que a frequência é tão alta que a gente não percebe. Sabe outro aparelho também? Sabe aqueles apitos de cachorro que você assopra, você não ouve absolutamente nada, mas o cachorro que está do lado na hora chama a atenção dele, aquilo lá também tem uma frequência acima de 20 mil Hz. Tá? Bem, então vamos usar o vem lamber ferida. Sim. Então, aquele apito de cachorro, de nada, aquele apito de cachorro funciona mesmo. É só que a gente não está ouvindo, mas eles estão, tá? Porque eles têm um ouvido melhor do que o nosso. Então, ó, vem lamber ferida. Lambda é V sobre F. A frequência e o lambda são grandezas contrárias, inversamente proporcionais. Quando eu tenho um lambda mínimo, a frequência é máxima. Quando eu tenho um lambda máximo, a frequência é mínima. Então, vamos usar esses dois valores para a frequência, 50 e depois 100. Tá? Para a máxima, que é 100, fica velocidade sobre a frequência, 340 sobre 100, que dá 3,4. A mínima, a frequência mínima, me dá um lambda máximo, 50. 340 dividido por 50 dá 6,8. Então, o lambda está entre esses dois valores. Pode ser qualquer um desses dois aqui. A gente só tem uma alternativa, né? Que tem um valor entre esses dois, que é a resposta C. Então, letra C, que é 5 metros. Então, gente, ó, por que eu calculei duas vezes? Porque esses três, tanto o humano, quanto o elefante, quanto o gato, eles ouvem em comum a faixa entre os 50 e os 100. Então, eu calculei o lambda para 50, o lambda para 100, e qualquer opção disso aqui seria válido para o elefante, para o ser humano e para o gato. Tá bom? Então, vamos lá, print e vamos para o, se eu não me engano, é o último exercício. Quarto exercício. As caixas de som portáteis, como a da imagem a seguir, estão ficando cada vez mais comuns entre os jovens. Além de terem um design moderno, possuem conexão sem fio com smartphones, oferecem várias horas contínuas de áudio de qualidade e algumas são à prova d'água. A resposta de frequência dos sons produzidos por essas caixas portáteis é de 70 Hz até 20 mil Hz. O comprimento de onda dessa faixa de frequência que pode ser produzida pela caixa são de aproximadamente, ou os comprimentos, desculpa. Então, eu quero saber quanto vale os comprimentos de onda, eu vou ter que usar essa frequência aqui para descobrir o lambda, depois vou ter que usar essa aqui para descobrir o outro lambda e ver qual alternativa é válida, tá? Um problema dessa questão aqui é que ele não deu a velocidade do som, né? Ele precisava ter dado a velocidade do som, até mesmo porque, gente, a velocidade do som é variável, tá? Depende da densidade do ar. Vocês vão ver muitos vestibulares usando 333, ou então 332 metros por segundo, ou então 340, ou então 342, enfim. Cada vestibular trabalha com um valor, então eles aqui teriam que ter dado, tá? Porque não é um valor fixo, não é como a luz no vácuo, que é 3, 10 oitava e não tem discussão. A do ar, ela varia, dependendo da densidade do ar. Então, o exercício errou, ele tinha que ter dado essa velocidade. Bem, se a frequência é máxima, 20 mil Hz, o lambda vai ser mínimo. No vem lamber ferida, eu isolo o lambda, fica V sobre F. Então, fica 340 sobre 20 mil
340 por 2 dá 170. 17 por 1000 dá 0,017 metros. Agora, vamos usar o F mínimo. O F mínimo vai me dar o lambda máximo. Eles são inversamente proporcionais. Então, 340 dividido por 70, isso dá 4,86. Dá quase 5, né? Porque se fosse 350, daria 5. Um pouquinho menos de 5. 4,86. E isso dá para a gente a alternativa letra E. Então, 4,8 e 0,017. Tá? Mais uma vez, um erro da questão que ele não colocou a velocidade do som. Tem que colocar, ou então naquela primeira página, sabe? Considere algumas constantes físicas, e daí ele dá essa velocidade aqui. Porque aí o aluno tem que assumir 300 e alguma coisa e pode dar um erro grande. Tá? Dúvida, gente? Dúvida? Volto sim. Então, tirem um print aqui. Eu vou voltar na questão 3 para tirar foto. Tirar um print. Ok. Vamos lá. Aqui. Tira um print e dá um ok. Perfeito. Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Se não, bom final de semana para vocês, bom descanso, que eu sei que vocês merecem. E a gente se vê semana que vem. Obrigado você, Giovana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado você, Samira. Tchau, bom final de semana. Tchau, Flávia, Enzo, Tati. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel.